Aos 65 anos de idade, Luis de la Fuente acaba de erguer a taça de campeão do mundo, cravando seu nome na história da seleção espanhola. Campeão da Eurocopa Sub-19 e Sub-21, ganhador da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio e técnico responsável pelo título da Liga das Nações em 2023 e da Eurocopa em 2024, Luis de la Fuente, com a conquista da Copa do Mundo de 2026 pela seleção espanhola, se torna um dos grandes técnicos do país. Mas e se eu te disser que a expertise de La Fuente não nasceu do triunfo, mas de uma fé inabalável, sobretudo quando ele não tinha um centavo no bolso? Para entender como esse homem se tornou um campeão incontestável sem se vender, precisamos olhar para o que acontece quando seu time não está em campo. Luis de la Fuente cresceu em Haro, um vilarejo agrícola no interior da Espanha, sendo o caçula de 5 irmãos. Seu pai, Alberto, era marinheiro e passava até 17 meses seguidos embarcado no mar. Diante dessa ausência, foi a sua mãe, Berta Castilho, que com pulso firme geriu a casa e a pequena loja da família. No entanto, apesar da distância física, foi Alberto quem despertou no filho a paixão pelo futebol, sobretudo pelo Athletic Clube. Alberto era natural de Bilbao e torcedor apaixonado da equipe basca, e levava o filho ao estádio São Mamés sempre que estava em terra. E foi ali, no seu núcleo familiar, que Luís aprendeu 2 coisas que levaria para a vida toda: o respeito e o valor do sacrifício. Aos 15 anos, aquele garoto humilde e disciplinado foi tentar a sorte no futebol, e a sua entrada nas categorias de base do Athletic Clube não foi por acaso. Era a realização do grande sonho do seu pai, Alberto. Apesar da força de vontade, Luis de la Fuente não era um ponta muito habilidoso. Ele foi um lateral esquerdo raçudo e tático, que sob o comando do técnico Javier Clemente, tornou-se peça fundamental da geração histórica do Athletic, que dominou a Espanha nos anos 80, conquistando 2 títulos consecutivos da Liga Espanhola e uma Copa do Rei. Mas em 1987, aos 26 anos, querendo sair da sua zona de conforto e buscar novos ares, Luís tomou a decisão de mudar de time, assinando com o Sevilha. A mudança para o sul da Espanha foi o seu verdadeiro divisor de águas. Foi lá que ele conheceu Charo, o grande amor da sua vida, com quem se casou e construiu uma família sólida com 3 filhos. E foi também sob o sol andaluz que Luís reconectou sua vida com a fé católica que o acompanha até hoje. Depois de 4 temporadas consistentes em Sevilha e um breve retorno ao Athletic, ele encerrou sua carreira de 14 anos nos gramados vestindo a camisa do Alavés, em 1994, com os joelhos já sacrificados pelo esporte. Ele conhecia as dores de um vestiário, a exigência do alto rendimento e o valor do trabalho silencioso. Mas quando decidiu trocar as chuteiras pela prancheta de treinador, o futebol cobrou um preço muito mais alto. Em 2011, assumindo o modesto time do Alavés, Luís tentou implementar um futebol moderno e ofensivo, mas a impaciência da diretoria falou mais alto. Após 11 jogos, ele foi demitido. Ali começava a fase mais dura de sua vida. Luis de la Fuente entrou no poço do desemprego. Foram 18 meses consecutivos sem nenhum contrato, sem dinheiro caindo na conta e com a responsabilidade de sustentar uma família. Ele costuma resumir esse período como a dor de viver 78 segundas-feiras ao sol. Aos olhos do mercado, ele parecia um treinador ultrapassado e descartável. Só que, ao invés de se entregar ao desespero, Luís abraçou a provação com uma mentalidade resiliente e cristã. Apesar da aparente maré de azar, mantinha uma rotina quase ascética. Treinava pesado na academia para manter o físico, devorava livros e passava horas nas bancadas assistindo aos ensinamentos do treinador Marcelo Bielsa, para absorver o que havia de melhor. Ele não ficava apenas esperando o tempo passar, mas se preparava de forma silenciosa para a oportunidade que a maioria achava que nunca viria. Em 2013, sua chance veio por um contrato temporário de apenas 3 meses nas categorias de base da seleção espanhola.
e foi nos bastidores da cidade de Las Rosas, onde fica o centro de treinamentos oficial da seleção espanhola de futebol, que Luis de la Fuente construiu algo inédito. Durante uma década inteira, ele foi um verdadeiro pai para a nova geração espanhola. Foi campeão da Europa Sub-19 em 2015, campeão da Europa Sub-21 em 2019 e conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nenhum outro técnico no mundo conhecia tão bem aqueles garotos, mas o grande diferencial de Luis não era apenas ensinar passe e posicionamento. A regra dele para os jovens era clara: para vestir essa camisa, antes de ser um craque, você precisa ser uma boa pessoa. O talento que recusa o sofrimento e o trabalho em equipe não serve para nada. Mas o que torna ele um técnico tão estrategicamente bom e diferente de todos os outros? Luis de la Fuente pegou o famoso estilo de posse de bola espanhol, que tinha ficado lento e previsível, e injetou a agressividade, a velocidade e a pressão sufocante que aprendeu nos seus anos de estudo. Ele deu liberdade para os pontas, organizou a defesa e criou um time que jogava como uma verdadeira família. O resultado foi uma sequência avassaladora de títulos. Conquistou a Nations League em 2023, fez uma campanha perfeita vencendo todos os 7 jogos na Euro 2024 e culminou na conquista do Mundial de 2026 contra a Argentina. Mas, acima de qualquer troféu, o que realmente nos surpreende é a forma como Luis de la Fuente expressa a sua fé católica. Además, yo soy un hombre de fe, creyente, fervoroso, con mucha fe. A mí me viene bien, me da mucha fortaleza a la hora de tomar decisiones, saber que tomo decisiones también con cierta iluminación, con el apoyo de Dios. ¿Es supersticioso? ¿Tiene alguna manía antes de los partidos? No, ninguna. ¿Se persigna siempre? No, sí, pero eso no es superstición, eso es fe. Cuando me preguntan ¿eres supersticioso? Digo, no, yo tengo fe. No sé hasta qué punto tenías tanta fe en este equipo. Este equipo me hace tener fe, si ya tengo fe, pero este equipo es para creer siempre. Tengo fe y estoy orgulloso de poder dirigir a estos futbolistas. Ele venera a Virgem de la Vega, padroeira de sua terra natal, e o Cristo de la Inspiración, em Sevilha, tendo em mente que a fé não é uma forma mágica de vencer jogos, mas a âncora moral que o impede de se abater com o fracasso e de se deslumbrar com o sucesso. A trajetória de Luis de la Fuente nos mostra que as maiores vitórias da vida não nascem da vaidade ou da pressa. Elas são construídas no silêncio, na paciência, no trabalho diário e na fidelidade durante as situações em que ninguém está olhando. Se você gostou de conhecer a fé católica por trás da história desse campeão, deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa mensagem de resiliência. Até a próxima!